Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos e hoje a gente vem com um tema importantíssimo e com uma convidada mais do que especial que eu estou tentando trazer para o mercado já há algum tempo e que vai discutir esse assunto com a gente, porque a gente vai falar do racismo estrutural que permeia as nossas relações de sociedade, aparece no consumo, aparece também nas relações de trabalho e acaba permeando uma série de aspectos aqui da nossa sociedade. É um assunto recorrente aqui no mercado de investimentos, mas que hoje a gente traz a Gabi Chaves, que é economista, fala de educação financeira, economia no mundo real, no dia a dia das pessoas, para discutir todos esses aspectos com a gente. Então, um programa mais do que especial hoje. Não vou perder tempo para a gente começar essa entrevista e já vou chamar a Gabi Chaves para participar aqui com a gente. Então, bom dia, Gabi, como é que você está? Bom dia, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa. Então já vamos começar aqui com uma pergunta até baseada numa entrevista, e entrevistas que eu já li aí suas e que falam sobre a condução ali que você tem no front, que você ensina ali as finanças a partir de referências como, por exemplo, Racionais, o Ileaê, os artistas periféricos. E que tipo de transformação você acha que acontece quando a pessoa preta vê a sua própria realidade como ponto de partida para aprender economia, para falar de finanças, para falar de empoderamento? Perfeito, é isso. Há 7 anos eu desenvolvo essa metodologia que usa conhecimento popular e a cultura popular para mobilizar a economia. Isso partiu muito de uma questão que é por que que a gente não aprende a falar de dinheiro? Apesar de todo mundo lidar constantemente com dinheiro, esse tema ainda é um tabu, é um tema pouco discutido, tanto nas escolas, mas também dentro das famílias. E aí a gente percebeu que a cultura popular é um mecanismo muito importante de fazer com que as pessoas entendam que falar de dinheiro é um assunto para todo mundo, não é um assunto só para quem já é rico e milionário. Pelo contrário, são as pessoas de baixa renda, as pessoas que menos têm acesso, que precisam adquirir conhecimento sobre o funcionamento da economia para estabelecer estratégias de sobrevivência e de realização de sonhos. Então, essa perspectiva de trabalhar com a cultura popular, ela surgiu de uma necessidade de falar sobre economia de um jeito acessível, de um jeito que a maior parte da população entenda. E é muito legal você trazer isso, porque muitas vezes o economista, e a gente aqui está falando, né, duas economistas, o economista fala para economista, né? Então fica aquele linguajar, às vezes aquele economês que acaba afastando as pessoas e trazer isso para a realidade, eu acho que também é uma forma de aproximar. E eu acho que isso aparece um pouco também na sua trajetória ali, como você escolheu fazer economia, né? Veio de uma coisa ali do endividamento, e aí você caiu nesse mundo. Conta um pouquinho pra gente, Gabi. Foi isso, assim, eu era uma jovem muito endividada, e não porque eu gastasse com besteira, mas justamente porque, por não ter renda, eu não sabia administrar esse desejo. Então, o meu primeiro salário, eu gastei, assim, meu primeiro salário em 48 horas, voltei para casa sem dinheiro. E aí, na época do vestibular, eu passei e consegui uma bolsa integral no curso de economia. Eu não fazia ideia do que era um economista, do que significava esse universo, mas eu decidi aproveitar essa oportunidade. E foi aí que eu comecei a estudar economia, me apaixonei e nunca mais saí, assim. Mas quando eu acessei esse universo dos números, depois do mercado financeiro, eu vi que tem uma linguagem que a gente não acessa. Tem termos que são quase como que um idioma paralelo que o mercado financeiro usa com todas as suas siglas, mas que afasta grande parte da população. E ali eu vi uma oportunidade. Falei, cara, eu vou
trabalhar compartilhando o conhecimento que eu adquiri sobre economia, finanças pessoais e mercado financeiro, numa perspectiva de trazer ferramentas para quem nunca participou desse tipo de discussão. E até já puxando, né, esse gancho para a gente falar de dia a dia, falar um pouco ali de mercado de trabalho também, porque o mercado de trabalho ele acaba refletindo vários aspectos da nossa sociedade de forma geral e como a nossa sociedade se estrutura. E teve uma pesquisa, inclusive divulgada para o Dia da Consciência Negra. Eu acho que a gente tem que falar sobre esses assuntos, inclusive fora dessa semana. É um assunto que precisa ser discutido no Brasil, mas que foi divulgado pelo Diese naquela semana. E a pesquisa acaba mostrando que quase 40% das mulheres negras estão na informalidade e ainda existe a ideia aqui no Brasil que a escolha entre CLT e PJ, como a pessoa vai ser ali contratada, é uma escolha do trabalhador. Então, que tipo de política econômica, de crédito, de proteção social ou de inclusão produtiva, de inclusão no mercado de trabalho, seria, na sua visão, mais eficaz para reduzir esse índice de informalidade e subemprego? Porque eu sei que você também fala bastante sobre esse tema do subemprego. Então, na sua visão, como a gente poderia lidar melhor com isso e com esses números que acabam aí sendo alarmantes do nosso mercado de trabalho? Sim, acho que para começo de conversa a gente precisa enfrentar o fato de que não há empregos formais para todos na economia brasileira. Mesmo quando se atinge o chamado pleno emprego, você ainda tem uma massa de pessoas desempregadas que precisa trabalhar para se manter e para garantir dignidade. Eu acho que a gente precisa pensar nesse futuro que já é um presente do trabalho, entendendo que todas as pessoas trabalhadoras, independente da formalidade, precisam ter um sistema de seguridade social. Então, assim, eu defendo a criação de um sistema de seguridade social, de um sistema previdenciário que abarque todos os trabalhadores da sociedade, não só as pessoas com carteira assinada. Essa é uma perspectiva para a gente enfrentar a realidade do mercado de trabalho brasileiro, que desde a sua fundação tem um componente muito relevante de trabalho informal. E isso não é só uma característica do Brasil, é uma característica da América Latina como um todo. Então, a gente tem sim que pensar em políticas de previdência social e na criação de um modelo de previdência que dê conta desse tipo de trabalhador que não contribui formalmente. E a gente também tem que pensar em investimento direcionado, assim. Então, como que a gente mobiliza, por exemplo, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para investimento produtivo nesse microempreendedorismo, nessa pessoa que trabalha por conta própria, como é que ela adquire investimento para comprar maquinário, investir na máquina e também para profissionalização do negócio, né? Muitas pessoas estão sendo empurradas para o empreendedorismo por uma questão de necessidade. Elas trabalham por conta própria, por necessidade, mas se elas tivessem uma oportunidade, elas prefeririam trabalhar com a carteira assinada. Essas pessoas precisam ser treinadas, porque trabalhar por conta própria é todo um outro sistema totalmente diferente de quando você trabalha como CLT, como uma pessoa de carteira assinada. Então, acho que tem um lugar educativo também e de formação sobre empreendedorismo, comércio, exportação que precisa ser feito. E até também falando um pouco, né, dessa informalidade e de como conversar, né, no âmbito ali da educação financeira em relação a isso, a gente tem o dado também dessa mesma pesquisa que quase metade das mulheres negras ganha no máximo um salário mínimo, em uma a cada seis delas estão ali ou tá, né, porque uma em cada seis está ali no trabalho doméstico. Como construir essa autonomia financeira quando o ponto de partida já é a sobrecarga, já é a informalidade, muitas vezes já tem ali um ponto de partida desigual. Então, como construir, né, essa autonomia financeira que você fala tanto ali do empoderamento,
ou até mesmo, né, da educação financeira, nesse ponto de partida, como chegar a essas pessoas e como construir esse diálogo sem também afastar? Perfeito. Isso parte de uma todo esse processo educativo, ele precisa partir da realidade da pessoa. E essa realidade, ela tem que levar em consideração, por exemplo, que não é possível aplicar uma educação financeira tradicional e falar para uma pessoa, para uma mãe de família que ganha um salário mínimo, que o problema dela é que ela precisa cortar gasto. As mulheres no Brasil que administram um salário mínimo como chefes de família, muitas vezes pagando aluguel, sustentando filhos, pais e netos, elas merecem, na verdade, prêmios de administração financeira, porque é uma multiplicação do dinheiro. Então, nesse sentido, a nossa abordagem, diferente da educação financeira convencional, que vai colocar o corte de gastos como a solução para todos os problemas financeiros, a gente trabalha numa perspectiva de valorização financeira. Eu sempre digo que quando a sua conta não está fechando, pode ser o caso de você estar gastando mal, e aí sim você precisa reduzir gastos, entender o que é desnecessário, mas no caso das pessoas de baixa renda, a maior realidade é que as pessoas estão ganhando mal. Hoje, para a gente ter uma ideia, o Diese ele tem o cálculo de qual seria o salário mínimo ideal para o Brasil, pensando aí numa família de duas pessoas. E esse cálculo, o salário mínimo proposto pelo Diese, ele supera R$ 7.000. Então, a pessoa que está administrando uma família inteira com R$ 1.500, não é o caso dessa pessoa cortar gastos. É o caso dessa pessoa aprender a aumentar a sua remuneração, aumentar o valor da sua hora de trabalho e, consequentemente, a sua renda. Então, o empoderamento econômico que a gente trabalha é muito numa perspectiva de fortalecimento para que essa pessoa consiga desenvolver mais valor agregado nos serviços e produtos que ela executa, para que ela consiga aumentar o seu rendimento. O salário mínimo ele é uma referência nacional e ele vai aí ditar uma série de políticas públicas, mas ele não pode ser o ponto de partida do empreendedor, do trabalhador por conta própria, principalmente das mulheres chefes de família. E até já puxando esse gancho também das mulheres chefes de família, porque hoje no Brasil quase 24 milhões de lares ali são chefiados, isso representa aí um terço do país, eles são chefiados por mulheres negras. E o que esse dado, né, revela para a gente sobre a estrutura econômica e social do Brasil, eu acho que é uma pergunta que eu queria te fazer, e o que pode ser feito justamente em termos dessas políticas públicas empresariais, você já falou bastante aí do empreendedorismo, para apoiar essas mulheres que sustentam as famílias, enfrentando junto a isso as maiores barreiras do mercado. Perfeito. Essa é uma realidade que tem crescido muito nos últimos anos. A gente vê um crescimento das famílias lideradas por mulheres, e isso exige toda uma sensibilidade do mercado de trabalho que talvez não esteja colocada hoje, assim. A gente precisa pensar na valorização sistemática da remuneração das mulheres, porque ainda hoje existe um abismo na remuneração entre mulheres e homens, quando a gente coloca mulheres negras e homens brancos, essa distância é ainda maior. Então, eu acho que do ponto de vista do mercado privado, a gente precisa falar em políticas de equidade salarial, de raça e gênero, para que essas mulheres tenham um salário justo diante da função que elas exercem. E também a gente precisa falar da ampliação do sistema de proteção do cuidado, né? Então, o sistema de creches, o sistema de cuidado de idosos, o sistema educacional e de saúde, eles precisam ser fortalecidos para que as mulheres tenham autonomia para trabalhar fora de casa, né? Então, acho que esses são exemplos de medidas que podem ser tomadas para fortalecer essas mulheres que hoje estão em posição de chefia de família, mesmo ganhando, às vezes, 40%, 50% menos do que outras pessoas de outros gêneros e raça. E
Uma coisa que você fala, né, até eu vi em entrevista, fala com recorrência, é que emprego não é acordar cedo ali e entregar currículo, que ainda existem condicionantes estruturais. E o que você acha que o Brasil ainda não entendeu, né, nesses condicionantes estruturais, o que o Brasil ainda não entendeu sobre o impacto do racismo na renda e no acesso ao trabalho? Você acha que tem uma lacuna aí de entendimento e de leitura do Brasil em relação a isso? Com certeza, o Brasil não entendeu que empoderar economicamente a população negra, que é a maior parte da população desse país, significa produzir crescimento econômico. Quando 54% da população cresce e prospera economicamente, isso se reverte em crescimento econômico nacional. Então, a gente sair dessa dicotomia de que políticas de ação afirmativa vão beneficiar somente a população negra. Quando a gente fala de economia, todo o dinheiro que é injetado na população negra, ele vai retornar sobre a forma de imposto, ele vai retornar sobre a forma de consumo. Então, tem uma coisa que a gente precisa entender que é o desenvolvimento econômico nacional, ele passa pelo reconhecimento da população negra, ele passa pela valorização da população negra e ele passa pela criação de oportunidades para esse segmento da população que historicamente foi excluído, que historicamente foi empurrado para os lugares de maior precarização, para as taxas de desemprego. Então, é entender que qualquer processo de crescimento econômico real, ele passa necessariamente pelo empoderamento econômico das pessoas negras, principalmente das mulheres negras. E até saiu uma pesquisa, né, recente que fala sobre isso, né, que a população negra, até se puderem colocar aí na tela a manchete para o pessoal de casa acompanhar aqui com a gente, porque ela fala ali sobre a movimentação, né, de 2 trilhões de reais pela aí, população negra, mas que essa população negra ainda enfrenta o racismo ao consumir. E essa pesquisa identificou que jovens negros ali de 18 a 24 anos são os que mais vivenciam esse racismo no consumo. Isso é quase 48,5% ali. O que isso diz na sua leitura, Gabi, sobre essas novas gerações, a relação com o dinheiro também, autoestima e pertencimento? Porque eu acho que é um assunto que precisa ser falado e justamente tem muito a ver com o que você estava falando, né, de quase ignorar esse poder da economia, desse poder de movimentação da economia, em detrimento ali de uma estrutura que ainda trata as pessoas, né, tem ali uma visão racista, traz o racismo para o consumo. Então, como a gente enfrenta isso, né, e traz essa relação com dinheiro, com autoestima e pertencimento, que eu sei que também são assuntos bem recorrentes aí, que você normalmente fala. Sim, acho que a questão da juventude, a gente precisa entender que e naturalizar o desejo da juventude de consumir. Tá tudo bem o menino da periferia querer ter um tênis, tá tudo bem a pessoa querer ter uma moto, um carro, porque essas mesmas coisas elas não são chamadas de ostentação quando elas estão nos centros urbanos, quando elas estão nos bairros ricos. Eu acho que tem um lugar que é de entender que tá tudo bem a juventude ter o desejo que quiser, mas a gente precisa converter esse desejo em responsabilidade. E isso envolve pensar na inclusão produtiva da juventude, pensar na execução e aplicação do Estatuto da Igualdade Racial e mostrar para o mercado mesmo o quanto que a discriminação racial ela gera em termos de perda econômica para o país, né? Qual é o custo dessa exclusão, dessa discriminação e o que a gente pode ganhar quando a gente conseguir derrubar essas barreiras e pensar a partir de outro prisma. E até aqui já, né, entrando, né, a gente já falou de jovem e de empreendedorismo, então eu queria ligar esses dois aspectos, até falando aí do Brasil de forma geral e nesses dois temas, incluindo aí os jovens periféricos, que era algo que você estava falando agora, que você enxerga quando você fala do empreendedorismo e trabalho para jovens periféricos justamente, se existe um caminho real,
de ascensão coletiva nesse sentido, quando a gente fala aí de jovem, quando a gente fala de trabalho e também empreendedorismo? Olha, a principal dificuldade da juventude é acesso a investimento e a crédito, assim. Há muitos anos o Charlie Brown Jr. cantava que o jovem no Brasil não é levado a sério e essa é uma realidade que se mantém, porque para uma pessoa jovem que não tem garantias, que não tem histórico bancário, conseguir investimento para comprar um equipamento que seja é uma realidade muito difícil. E aí eu reforço a necessidade da criação de políticas públicas. A gente deveria ter, por exemplo, um fundo do BNDES investindo produtivamente na juventude, disponibilizando acesso à infraestrutura e equipamento, porque a gente não pode romantizar a realidade do empreendedorismo brasileiro e achar que é possível empreender sem investimento. O empreendedorismo ele requer investimento, seja em tecnologia, em equipamento, em insumos, e esses recursos eles precisam vir numa chave de investimento e não de crédito. Não é cabível que um jovem brasileiro precise se endividar no cartão de crédito, que tem uma taxa de 1000% ao ano, para começar o seu empreendimento e o seu negócio. Então, eu vejo hoje que a maior dificuldade do jovem, a maior dificuldade está relacionada ao acesso a investimento, ao acesso a maquinário, ao acesso à formação de possibilidades reais de estruturação financeira. Eu acho que até uma coisa, né, que muitas vezes a gente está aqui discutindo numa bolha, por exemplo, a taxa de juros está alta, está 15% a Selic no Brasil, isso inviabiliza o crédito, isso dificulta o crédito. Mas muitas vezes a gente está falando aqui, né, de pessoas que não conseguem o acesso a crédito muito antes de qualquer entrave ali financeiro, de qualquer entrave de taxa de juros. E eu acho que isso precisa também ser discutido aqui no Brasil, e eu até queria uma avaliação sua, Gabi, em relação a isso, porque muita gente, a gente fala assim de 15% de juros, quando a realidade, por exemplo, numa periferia, é que às vezes aquele crédito nem chega porque a pessoa vai ter dificuldade de comprovar um endereço. Então a gente vê que a gente está discutindo uma coisa que muitas vezes para aquela pessoa ela nem chega daquela forma. E eu queria até a sua avaliação em relação a isso, porque a gente às vezes fica discutindo aqui, a taxa de juros está alta e o crédito vai ficar inacessível, quando às vezes a acessibilidade desse crédito está em um patamar anterior, inclusive do crédito não chegar, e aí dessas políticas públicas que você vem falando, de BNDES, poderiam ter um papel mais ativo nesse sentido. Exatamente. Quando a gente olha hoje para o perfil do endividamento das famílias brasileiras, a gente vê uma dominância do cartão de crédito e do cheque especial, que são as modalidades mais caras de crédito da economia. O cartão de crédito rotativo ele pode chegar até 1000% ao ano. Então, de fato, para a população que está pagando 900% ao ano, 1000% ao ano no cartão de crédito, essa conversa sobre taxa C não faz sentido. O que a gente precisa é, talvez, colocar menos a culpa no consumidor e dizer que o consumidor é que não sabe lidar com crédito e por isso está endividado, mas olhar também para a responsabilidade das instituições financeiras que não criam produtos aderentes à realidade das pessoas. Hoje, uma chefe de família que precisa de dinheiro, para complementar dinheiro, para fazer a compra do supermercado, por exemplo, ela precisa usar o cartão de crédito que tem uma taxa de juros de 1000% ao ano para fazer essa compra de supermercado. Será mesmo que o mercado financeiro não tem condições de criar um produto financeiro para essa mulher que precisa comprar comida para colocar dentro de casa? Será que é certo que a pessoa que compra a passagem de avião pague a mesma taxa de uma pessoa que está usando cartão de crédito para alimentar a família com necessidades básicas? Eu acho que hoje os produtos financeiros eles são pensados muito mais na lógica das instituições financeiras do que na lógica da necessidade da população. E por isso a gente tem aí um caminho longo e necessário de inovação no setor de crédito brasileiro. E aqui, acho que para fechar, né, ou encaminhar a nossa entrevista para o fechamento aqui, e já finalizando,
Se você pudesse pensar em uma política econômica, além dessa concessão de crédito, se você pudesse pensar em uma política ou uma diretriz econômica para mudar a vida ali das pessoas, dos jovens, dos empreendedores e da população negra aqui no Brasil, qual seria essa medida econômica que você veria aí como um caminho para um Brasil talvez mais igualitário, para um Brasil que deixe de lado, né, essa estrutura que a gente tem, que infelizmente é racista, é machista, e isso acaba permeando todas as nossas relações, seja de trabalho, seja, né, na sociedade, no dia a dia. Que política você levaria aí em consideração para trazer, né, um Brasil talvez um pouco menos desigual ou finalizar, né, acabar com essa desigualdade de políticas que você pensa aí em relação não só à população negra, mas também, né, usando aí uma interseccionalidade da mulher negra também, porque as desigualdades elas vão quase que se empilhando. Então, nesse sentido, que política econômica você pensaria para um Brasil aí mais equalitário e que essas estruturas fossem, né, aos poucos sendo mitigadas, eliminadas? Eu acho que a principal política econômica necessária para que a gente consiga destruir o nível de desigualdade brasileira que a gente tem é o Fundo Nacional por Reparações. A gente precisa falar de reparações econômicas para a população negra. Esse é um debate que já está sendo feito no Congresso a partir de uma PEC que determina o Fundo Nacional por Reparações, mas eu acho importante destacar que o movimento de mulheres negras ele tem construído uma perspectiva multissetorial em torno do que são as reparações desejadas por esse movimento de mulheres negras, e nesse sentido foi construído um manifesto econômico pela Marcha das Mulheres Negras. É um documento que ouviu mais de 300 ativistas em todo o Brasil, e ele vai reivindicar aí quais são os passos necessários para a construção dessa reparação econômica como a gente quer. A Marcha das Mulheres Negras ela vai acontecer no dia 25 de novembro em Brasília e tem a expectativa de colocar mais de 1 milhão de mulheres na rua marchando por reparações e bem viver. Assim. Então, acho que as principais políticas que a gente precisa nesse sentido, elas estão na ordem das reparações para acesso à moradia, reparações para rever o endividamento crônico da população brasileira e da população negra, reparações para que não haja mais a repetição de uma série de fenômenos que a gente condena, como, por exemplo, o trabalho escravo, que vira e mexe a gente continua vendo novos casos de trabalho escravo eclodindo, trabalho escravo relacionado ao trabalho doméstico. Então, acho que assim, o caminho para a construção de uma nova sociedade brasileira mais igualitária é o caminho da construção de políticas nacionais de reparação social e de construção de bem viver. Gabi, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Mercado Investimentos, foi excelente. As portas ficam abertas para quando você quiser participar aqui com a gente, discutir aí temas diversos da economia brasileira. E eu convido você para deixar um recado final aqui para a nossa audiência. Maravilha, muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui. Quero convidar toda a audiência a estar atenta à Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecer no dia 25 de novembro, em Brasília. É uma marcha histórica que acontece a cada 10 anos, é a segunda marcha, a primeira aconteceu em 2015, e ela vai reunir 1 milhão de mulheres negras em Brasília, reivindicando reparações e bem viver. Então, eu recomendo que toda a audiência e todos os CL estejam atentos a esse movimento potente que está sendo chamado e conduzido por mulheres negras de todo o Brasil. Muito obrigada, Gabi, e até a próxima. Espero que tenhamos próximas. Um beijo para você. Com certeza, conte comigo. E agora, já encaminhando aqui o programa também para o final, porque não quero estourar o tempo, já entrego para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. Um beijão e até amanhã, pessoal. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo.
Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.